começou? Começou o Marco. Paulo, mais um episódio, Paulo. Mais um episódio. E dessa vez estudado. Dessa vez não é de conversinha, não. Não é de blá 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 blá. Não, a gente pesquisou. Se a pesquisa foi boa ou não, é outra questão que vai ficar a cargo dos ouvintes. É verdade, é verdade. É mais uma daquelas informações em que a gente é claramente especialista, estudados de muitos anos, né? Eu e Marco, pra quem não sabe, crescemos em famílias que ensinam os filhos tipo, um estilo meio grego das coisas, onde a gente aprende astronomia, história, matemática, direito, sabe? Então Exato. A gente é muito bem versado em falar merda. E aí a gente tem esse dom natural de trazer aqui conhecimentos claramente, né, aprofundados. Exato. E ainda um conhecimento que a gente conhece muito, que quem não viu nosso rosto, o Paulo é Nisei e eu sou Sansei. Pra quem nunca viu nossas imagens, assim. Exatamente. Somos descendentes diretos dos Pokémons. Exatamente. De linhagens específicas, mas eu não vou expor minha família aqui. Eu fico sempre fazendo esse mistériozinho pro nome do episódio e eu sempre esqueço, né? Que tá lá. Paulo, hoje a gente vai falar sobre o Japão. E vou ser bem sincero, comecei a pesquisar sobre o Japão, queria ir pra lá. Né? Tem muita coisa legal, assim, que dá vontade de visitar. Exatamente. Pô, parece ser muito bacana. E tem uns... É bem preservado, umas paradas, assim, uma história antiga, assim, dá vontade de passar um tempinho legal. Eu já vi isso num podcast do Serge Talkian. Serge, acho que é esse o nome dele, que é o vocalista do System of a Down. E ele falou uma vez, assim, que a Europa faz a América, no caso, os Estados Unidos, né, parecer muito jovem. E a Ásia faz a Europa parecer muito jovem. Sabe? As coisas são muito antigas. Tem coisas assim que você fala assim, isso aqui é uma construção de... E aí inventa um número aleatório assim que é muito baixo, sabe? Tipo assim, são umas coisas assim muito, muito antigas que a Europa tava todo mundo amassando argila, jogando um no outro, tá ligado? Era tipo assim... A galera já tava muito, muito, muito... Sei lá... Eu não quero dizer à frente, porque eu não gosto da ideia de evolução cultural como a galera pesquisava antigamente, né? Mas em termos de complexidade mesmo. As pessoas já estavam numa organização humana complexa, né? A gente vai ver aqui nesse episódio em que Edo, que é o nome antigo de Tóquio, já foi a cidade mais populosa do mundo, né? Onde o mundo todo estava assim com 200, 300 mil pessoas no máximo. Edo já tinha 1 milhão de pessoas, sabe? Pra você conseguir se organizar nessa época com essa complexidade de ter 1 milhão de pessoas morando em um só lugar, é complexo, sabe? Total. Eu sei que existe essa crítica ao conceito de evolução, ou avanço, ou retrocesso tecnológico, porque tem essa visão eurocentrista. Mas gosto, às vezes, de aplicá-la para mostrar a hipocrisia. A hipocrisia. Tá certo? Porque muito do que é usado como argumento nos processos de colonização das grandes navegações é o conceito de que existiam povos que necessitavam de ajuda para poder chegar a certo nível tecnológico, ou com uma questão assim, estou muito mais avançado que você, estou o salvando da sua ignorância. Exato. Nesse sentido. E isso mesclou-se muito com religião, mas existe uma conversa que vai além da religião para uma questão de, tipo assim, nós sabíamos fazer isso e ajudamos eles, senão até hoje estariam fazendo tal coisa. Total. Mas assim, essa discussão vai totalmente buraco abaixo quando a gente pensa no Japão. Porque eles chegaram lá, os caras só não fizeram um barco tão grande, velho. Total. É só isso. Total. Mas assim, de resto ele tava à frente e você continuou da mesma forma, talvez agindo de uma forma diferente ou não, porque eles tinham como atacar de volta de pau igual para igual, mas você também se meteu ali de qualquer jeito. Então, mostrar a hipocrisia desse argumento. Sim. Que tem que ir buraco abaixo agora. Começa hoje. E tem uma coisa interessante sobre isso, que entra direto na primeira discussão sobre... a gente vai falar sobre várias coisas aqui sobre o Japão. Tentar trazer ao máximo o que a gente pesquisou e tentar falar o mínimo de besteira possível. Vamos fracassar nisso.
Mas a primeira coisa que eu vou falar Com certeza. é um dos períodos mais interessantes de se estudar é o Japão feudal, certo? E ele tem esse nome, Japão feudal. É um nome bem eurocentrista, mas tem um motivo muito particular para isso, que a maior parte dos historiadores que cunharam esse termo, inclusive japoneses, que vários deles eram japoneses, adotavam a interpretação da história do Japão sobre o ponto de vista do marxismo histórico, que as sociedades têm etapas de desenvolvimento até se chegar no capitalismo, e o capitalismo eventualmente vai desenvolver para alguma outra coisa, né? Então, tipo assim, você tem o período feudal, que se desenvolve, tipo assim, tem várias fases dentro do período feudal, que vai se desenvolver pro mercantilismo, que vai se desenvolver, sabe? Ele vai tum, até chegar no capitalismo. E esse nome, Japão feudal, é porque eles tentaram criar um paralelo com o que existia de parecido com a Europa na época, em que estágio de desenvolvimento, se você olhar sob essas lentes do marxismo histórico, em que etapa de desenvolvimento o Japão se encontrava nessa época. Mas a realidade é que o que aconteceu no Japão não é 100% aplicável ao que aconteceu na Europa. Na verdade, é um sistema muito próprio, muito único deles, assim, sabe? Mas a gente vai acabar usando, tipo assim, nomes como Japão feudal, tal, não sei o quê, mas entendo que é só pra facilitar a discussão, mas não é realmente um feudalismo. Exato. O Paulo tá tentando simplificar pra você. Ele me falou aqui que achava que a audiência não era inteligente o suficiente para entender outros termos. Ele disse, eu vou dar uma simplificada, tá certo? Porque eu conheço minhas crianças. E pior que eu nunca vou lembrar do nome em japonês, que é Hoken Jidai. Tá. Tudo bem. Existe um outro motivo pra gente usar Japão feudal. Vai ser Japão feudal. Teoricamente é como se fosse um sistema de obrigações ou um sistema de servidão, algo assim, sabe? Mas, enfim. Sim. Seria muito legal se tu pudesse tentar sempre usar os termos originais, mas eu acho que vai ser difícil. E a pronúncia, talvez, pode transformar a palavra em outra coisa totalmente diferente. A verdade é que eu tenho esse episódio todo decorado em japonês pra audiência que quiser ir um pouco mais a fundo. Entendi. Então vamos começar a falar sobre o Japão. De novo, só o último disclaimer, nós não somos historiadores, essa foi uma pesquisa feita de forma independente por mim e por Paulo, a gente coloca todas as fontes do qual a gente retirou as informações na descrição do episódio. Então, se tiver alguma coisa errada, não tem problema não, vai lá, comenta, fala pra gente, manda mensagem no Instagram, @nualeatório. Tem um e-mail também que tá aí. Aí faz muito tempo que eu não digo o e-mail pra vocês. Qual é o e-mail, Paulo? nualeatório @uncodedprod.com. Achava que eu nem ia lembrar, né? Pô, pior que não é difícil, tá ligado? Pois é, né? O que acontecia com a gente nos primeiros episódios, tá gravando? Né? Então vai lá, corrija a gente e vamos começar. Boa. Então vamos lá. Marco, o Japão é um arquipélago, né? Tem ilhas maiores e menores, mas ele é um arquipélago já ocupado há muito tempo. As primeiras ocupações do Japão remontam a 30 mil anos atrás ou antes de Cristo? 30 mil anos atrás, beleza? É muito tempo. Muito tempo. Então... Pode não ser 30 antes de Cristo, mas é 28. Então existe... Exatamente. Muito obrigado pela... Quase isso, tá? A conta também não ia ser tão diferente, não. Isso parece um episódio do Mundial de Clubes, onde tudo que eu conseguia contribuir era os trocadilhos. Esse é o meu papel hoje. Excelente. E uma coisa interessante sobre essa ocupação é que vão acontecer gradativamente conquistas militares de uma etnia específica sobre as outras, beleza? E tem pessoas que não sabem disso até hoje, mas o norte do Japão, as ilhas do norte do Japão, até hoje, existem ainda povos indígenas que habitam uma ilha específica e essa ilha está sempre sendo reivindicada ou pelo Japão ou pela Rússia. Então, só para ter a noção de que ainda existem povos originários no Japão. O Japão não é só essa parte moderna e, com cidades e povoados. Até hoje ainda existem povos originários. Mas, enfim, existe essa formação militar, né? E o primeiro imperador que se tem, assim, de lenda do Japão foi o imperador Jimmu. E eu vou estar, com certeza, pronunciando errado, né?
Mas, perdoe. Não, mas Jimu tem como tu errar também muito, não. Pois é, mas tem Jimu dois tá M's, certo, né? pô. Mas eu fiquei assim, será que é Jimu? Ah, não, confio em tu. Será? Enfim, ele é um imperador lendário do Japão. Então significa que não existem registros materiais dele, são realmente só lendas, né? E ele é teoricamente descendente direto da deusa Sol, se não falha a memória. Não sei se você já percebeu que todo nome antigo, assim, que é de mais de lenda, ele é bem curtinho, né? Total, né? É Jimun, é Buda. São nomes curtos. Não existia pré-paroxítona antes de Não, Cristo. foi aumentando as palavras. Não, Conforme foi paroxítona. acabando as combinações, as pessoas foram aumentando as palavras. Exatamente, Aí, acho que na é Alemanha isso. eles falavam muito, eles começaram a aumentar muito as palavras. Né? Aí hoje cansaram. cansaram. Porque hoje o alemão não fala muito porque as palavras são desse tamanho assim, eles disseram vão ficar mais calados. É tipo assim, você fala assim, pô, fala aí alemão. E ele fala assim, não, pô, já zerei essa parada de falar. Exato. Já falei tudo que dava. Beleza? A gente tá indo pra um approach mais minimalista agora. Boa. No século IV e V depois de Cristo, existiu um reinado chamado Yamato, que ele foi responsável por unir todas as tribos rivais em torno de um imperador, beleza? Tá. E aí, bom, instabilidades à parte, tem muitas coisas que acontecem durante esses reinados, mas a gente vai chegar na parte que, pelo menos que eu começo a me interessar mais, que é a partir do século XII, que é o período que começa o shogunato, ou o termo em japonês, que é o termo mais correto, seria o Bakufu. Beleza? Bakufu é muito legal. É muito mais legal, né? Bakufu é muito legal. É porque o Bakufu, ele é normalmente a figura do Shogun, mas Certo. existiam situações em que ele não era o Shogun. Shogun era tipo assim, é meio que um título específico, mas o Bakufu é o cara que manda na parada, entendeu? Como é que surgem os Bakufus? Entendi. Eles são inicialmente generais, beleza? Nas primeiras histórias... Lá do exército imperial. Aham. Tem esse exército que juntou-se todas as ilhas, as tribos ali do arquipélago, tem o imperador. Exato. O imperador tem o exército e generais dele. Vai lá, general, vai tomar tal terra. Ele ia lá e tomava. Ah, vai lá, general, expulsar os mongóis. Ele ia lá e expulsava, entendeu? Um negócio meio romano, inclusive, né? Que você tinha aqueles generais que entravam pra política após ser general. É Tipo assim, mais ou você tem menos um Marco isso. Antônio, um negócio assim. Na medida do possível de fazer analogia, seria mais ou menos esse desenho É aí. mais ou menos isso, sim. Nesse período Tá. inicial, eles eram só generais, bem estilo romano mesmo. Mas, eventualmente, Tá. conforme eles iam dominando partes específicas do Japão, iam acontecendo assentamentos, né? Tipo assim, as pessoas iam fundando povoados, cidades e coisa e tal. Então, o Bakufu deixava de ter essa característica de general, especificamente. Tipo assim, de ele estar ali na guerra. E ele passava a ser um líder, ok? Entendi. E esse líder passava, portanto, agora a ter senhores que respondiam pra ele. E é isso que a gente chama em português de senhores feudais, mas não era exatamente o feudalismo em si, entendeu? Então imagina, Tá. você tem o imperador e a família imperial. Você tem os Bakufus, que são os shoguns, né? E você tem os... quais são os nomes deles? São os senhores feudais que, em japonês, são os daimyos. Daimyo. Daimyos. No singular, daimyo. Reconheça esse nome da série Shogun. Já passou um Daimyo ali. Boa. Que eu vi. Então, a partir do século XII, e aí vai caminhando, tipo assim, esse regime vai tendo várias mudanças durante o período dele. Tipo assim, o Japão passa por uns 150 anos em guerras civis, assim, sabe? Como isso acontece? Existem épocas em que a família imperial tem mais poder do que vários dos shoguns, mas nunca mais do que todos, entendeu? E existem épocas, tipo assim, a família imperial sempre mantém uma coisa. Ela é a identidade da nação que se considera o Japão, beleza? Ela é a identidade. Tá. Então, boa parte dessa história, ela vai ter só um simbolismo. Ela vai ser, tipo assim, a família imperial e tal. Mas o poder em específico mesmo, tipo assim... Os caras... Quem mandava? Eles, tipo assim... Eles tinham várias coisas que eles recebiam pra ser a família imperial e coisa e tal. Eles são líder
religioso do shintoísmo, né? Porque, de novo, descendente da deusa Sol, etc. Que se chama Amaterasu. Mas, em vários momentos, eles não vão ter poder de fato, certo? Qual o nome da deusa Amaterasu. Sol? É italiano? Amaterasu é nome italiano, eu acho. É igual o tiramisu, que parece japonês? Se pá foi uma troca. Se pá... Essa foi a maior contribuição que eu dei no episódio. Eu ainda vou falar muita coisa, beleza? Mas a parada do tiramisu sempre me deixou meio incomodado. É bem isso, eu acho. Eu acho que se pá foi uma italiana que chegou no Japão de barco, aleatório, perdeu-se o barco. Apareceu lá, a pessoa olhou, uma mulher europeia, disse assim, o que é isso? Isso é novo. Aí ela não falava nada e disse, deve ser algum tipo de deus. E chama, qual é o seu nome? Ela fazia Materazo, e ele é Amaterasu. E virou a deusa Sol. Desculpa. Eu tava só aqui explicando pra nossa audiência. É um nome específico pra um jutsu no Naruto, que é do clã Uchiha. Mas isso aí é outra história. Isso aí não vamos misturar também. Não vamos misturar. Aqui é informação séria. Né? Desculpa ter trazido Naruto pra discussão. Beleza? Eu tava aqui ensinando mitologia pra nosso ouvinte. Perfeito. Muito obrigado pela sua contribuição, Marco. De nada. Boa. Então, você tem esse regime. E desculpa. E houve épocas também em que os senhores feudais, os daimyos, tinham mais poder que os shoguns e que a família imperial. Porque pensa assim, os daimyos são senhores de terras, certo? Eventualmente as terras deles podiam alcançar, né, longas extensões e terem vários servos e coisas assim, a ponto de eles serem capazes de mover os peõezinhos da política para um lado ou para o outro. Beleza? Certo. Então, o que justifica tudo isso? É até curioso pensar isso. Você tem um poder central, que é a família imperial. E você tem poderes deslocados, que são os shoguns. E você tem poderes mais deslocados ainda, que giram em torno do shogun, que podem acabar tendo mais poder que ele. Então você tem essas três coisas que ficam assim, flutuando. Essa balança aí. E aí, muita guerra civil, o que gera uma classe especial, que são a classe dos samurai, né? São a classe dos guerreiros. Então, você tem basicamente famílias que são responsáveis por serem famílias de guerreiros. E aí existe toda... Qual é a parte mítica disso e qual é a parte real disso? Porque é muito difícil falar sobre os samurais de um jeito mais... com uma lupa mais ampliada, tipo assim, como é que era a vida de um samurai? O que um samurai acreditava? E coisas do gênero. Porque tudo que a gente tem de registros diretos de samurais são do período mais do fim, assim, tipo... Imagina, idosos que estavam ali vivendo no século XIX, lembrando dos idosos samurais contando as histórias pra eles. Então a captura pessoal dos samurais a gente tem muito pouco. A gente tem a captura, tipo assim, quando você afasta a lupa, pensa assim sobre organização civil, política, deveres e como eles faziam as coisas, a gente tem muito registro sobre isso, mas mais pertinho assim não é tão claro. É disse-me. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente tem dois relatos famosos. Eu não vou lembrar agora o nome dos autores disso, mas eu vi isso no podcast do História FM. A gente tem dois relatos famosos que mostram duas coisas opostas. Tipo assim, o que é ser um samurai? Tipo assim, pra além de ser um guerreiro, o que é ser um samurai? Existe um autor que falava que o samurai era basicamente um guerreiro e ele só se dedicava a isso. Ele se dedicava a, né, porradeiro. Matar gente. Tipo assim, o samurai tem que ser o tipo de pessoa que se alguém ofender a honra dele num bar, ele saca a espada, e mesmo que ele saia sem os dois braços da luta de bar, ele defendeu a honra e, portanto, sabe, é um samurai. E existia outra linha de pensamento que falava assim, os samurais são, para além de senhores da guerra, eles são pessoas instruídas nas artes, na diplomacia, sabem vários idiomas, sabem ciências, astronomia. Mais pra frente, quando a gente falar mais do período Edo, que ao mesmo tempo é o período onde você tem o que é um samurai, tipo assim, bem claro, mas também é o declínio dos samurais, porque é o momento que a sociedade fica mais civilizada, então tem menos guerras dali pra frente, sabe? Tipo assim, guerras no sentido clássico do Japão. Sim. Então, enfim. No sentido, não precisa mais andar com a espada. No sentido, precisa andar com a espada. Vou já explicar o porquê. Porque antes desse período, a galera andava mais com lança e com arco. Entendeu? Entendeu? Eu vou já explicar mais isso.
Mas o lance é o seguinte... A galera bélica? Galera bélica. Esperar por isso, não. Exato. E os samurais, nesse período já do período Edo, eles vão ser conhecidos por serem intelectuais, né? Eles vão atrás de coisas, vão inclusive comprar livros europeus no mercado negro, lá, tipo assim, do Japão, sabe? Tipo, pra se instruírem, pra serem, tipo assim, né? Pessoas cultas. Então existem... É um exemplo de, tipo assim, o que é ser um samurai? Duas pessoas dão definições completamente diferentes e, teoricamente, essas definições vieram mais ou menos do mesmo período. Então, às vezes, até famílias diferentes vão ter opiniões diferentes sobre o que era ser um samurai. A gente nunca vai saber muito bem definido porque os relatos não são tão confiáveis. São mais crônicas e histórias e sabe, lendas e nunca são relatos mais próximos. Mas, pois bem, então a gente tem essa situação. A gente tem a classe guerreira se formando, certo? Como eu mencionei, eles, nesse período inicial, eles são mais conhecidos por usarem cavalos e arco, e secundariamente usarem lanças. A espada só vai entrar no final quando os conflitos que as pessoas vão passar a ter vai ser mais no ambiente urbano. Não vai ser mais tanto no campo de batalha. Porque no campo de batalha, lança é mais interessante, né? Se você parar pra pensar. No combate corpo a corpo. E arco. Entendi. Eles eram Eu gosto de samurai. Eu gosto de samurai e eu prefiro imaginar a segunda opção, tá certo? Um rapaz mais estudado. Um James Bond japonês daquela época. Eu gosto de imaginar essa opção também, porque dá um... Imagina, o samurai, assim como as outras classes do Japão, eles tinham uma função. A função deles era guerrear. Mas não tinha guerra o ano todo. Então, os samurais tinham que fazer alguma coisa, enquanto não estavam guerreando, beleza? Eles não eram agricultores, a maior parte do tempo. Eles podiam ser senhores de um domínio, tipo assim, ter lá suas terras e pessoas trabalharem pra eles. Mas, no geral, pelo fato de serem samurais, eles podiam ter a possibilidade de ocupar um cargo do governo, por exemplo. Ser escrivão de alguma coisa. Você tem, tipo assim... Não, Paulo. Você tem samurais que vão ocupar desde o cargo de conselheiro do daimyo, beleza? Ou do shogun. E você tem samurais que vão ocupar cargos públicos, né? Que são cargos qualquer, tipo cargo público ainda, mas cargos qualquer dentro da administração pública japonesa. E você vai ter também samurais que não vão ter cargo nenhum, porque não existe cargo pra todo mundo que é guerreiro, beleza? Então eles vão receber lá o saláriozinho por ser samurai, por ser uma família samurai, e eles vão ter que se virar com outras coisas, tipo, por exemplo, serem senhores de terra, que acontecia muito de serem senhores de terra. E alguns dos samurais vão ter terras o suficiente pra se equiparar quase ao daimyo. Não tanto assim, mas tipo assim, vamos lá, não ao próprio daimyo dele, mas imagina que, tipo assim, se ele tem terras demais, ele tem muito poder. Se ele é um samurai de um grande daimyo, talvez ele seja pelo menos a quantidade de terra que um pequeno daimyo poderia ter. Exatamente. Essa é a ideia. Se eu fosse samurai, eu preferia ver ele ser só samurai. Ser samurai e escrivão deve ser chato pra caramba. Deve. Tipo, se fosse um cargo legal, tudo bem, mas pra ser escrivão, Paulo... Quando falou assim, samurai escrivão, eu disse, não é um samurai escrivão. Ou ele é samurai ou ele é escrivão. Um dos dois trabalhos ele não tá fazendo direito. Assim... São dois sets de skills diferentes que precisam. Mais uma vez, trazendo aí a parada de que, tipo assim, ser estudado... O concurso público de samurai tinha que cobrar um grande range de habilidades, entendeu? Entendi. Entendeu? Você faz o concurso de samurai, mas você pode ser alocado pra ser técnico administrativo ali da segunda vara criminal. Exatamente. E aí, estourou a guerra. Aí, lá vai, colocar armadura. Nem lembro mais como é que é atos de nós, entendeu? Não sabe, já tá gordo. Tá gordo, ficou muito tempo sentado. Tá mal já de saúde, trabalhando naquele escritório insalubre. Total. Eu gosto de imaginar eles que é aquela história que, feito qualquer filme, onde o samurai fica na casa dele, cuidando do território dele, da casinha dele, levando umas ovelhas pra passear, e alguém olha pra ele e faz o dever, o chama. Exatamente. E aí ele vai naquela salinha onde a armadura dele está num manequim, olha pra ela, tem um momento, geralmente com a trilha sonora bacana no fundo, e... A cena é cortada por várias cenas de close muito próximo de cada pedaço da roupa entrando. Tipo uma luva entrando numa mão, um sapato sendo colocado. Tem um nome pra isso, acho que é Gearing Up. Tipo assim, Pronto. Essa cena do check, Exato. check. Que no Deadpool é aquela cena do check, fim. Sabe? Tipo assim, check.
Exatamente. Ele geralmente é pai de menina Exatamente. e ela tá desesperada querendo pegar o lugar do pai como uma Mulan, independente de serem países diferentes. Mas essa história aparentemente ocorreu em outros lugares. E uma esposa que chora e ele promete que irá voltar. Exato. Você Normalmente sabe a esposa, que quando ele normalmente voltar... a esposa algum... tá grávida pra quando ele voltar, o filho de 18 anos que ele nunca Clássico conheceu, também. entendeu? Exato. O número de familiares nunca está o mesmo. Ou ele volta e alguém morreu, e enquanto ele estava à distância, e isso vai originar toda a história de vingança que vai levar as outras 1h30 do filme. Ou é o final do filme e ele chega e tem uma criança agora adicionada. Exato. Tem que contratar um ator mirim, né? O Projac tem que ir lá tirar Tem que contratar um de algum ator lugar. mirim. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso, Marco. É exatamente isso. Eu imagino. Esses foram os documentários que eu assisti. O filme tá pronto. Tá pronto. É só executar. Beleza? Pronto. A gente tem muitos anos de guerra. Até que uma família chamada Tokugawa, ela inaugura um shogunato específico. Que vai durar de 1603 a 1868. Beleza? Como é que ela inaugura um shogunato? Eles tomam o poder. Isso aí. Eles tá, tomam no pau. o poder da galera que dominava. Eles conseguem unir vários pontos que eram rivais. A família imperial continua existindo, né? Mas enfim, eles conseguem ser o shogunato que manda em todo mundo. E eles fazem várias coisas muito inteligentes. A primeira delas é: como é que a gente faz pra todo mundo se manter na paz? A gente tem que fazer todo mundo trabalhar sem parecer que tá trabalhando, beleza? Como, por exemplo, dá um exemplo clássico. Eles lançaram uma lei que era a lei que forçava todos os daimyos a viver pelo menos metade do ano em Edo, que era a capital, beleza? Então, além de eles terem a casa deles em algum lugar lá do Japão, eles tinham que ter uma mansão em Edo. A família imperial vivia lá em Edo pra fins, tipo assim, né, pra ter lá a representação da casa imperial e tal. Mas todo mundo morava 6 meses do ano em Edo, que hoje em dia é Tóquio, né? Cara, só o deslocamento de ida e vinda de todo mundo faliu muita gente. Custo, sabe? E aí, tipo assim, se você tá gastando muito pra se deslocar, você não tem dinheiro pra guerra, por exemplo. A gente já falou em episódios anteriores. Guerra é mais sobre quanto tempo você consegue continuar lutando do que sobre, né, tipo assim... Poderio militar e coisas assim. A maior parte do seu poder é, tipo, quanto tempo você consegue manter aquele esforço de guerra. Então esses deslocamentos já faziam parte do favor disso, beleza? Os samurais, que eles eram senhores nas terras onde eles estavam, muitas vezes eles eram, tipo assim, donos de terras e coisas assim, eles também precisavam, vários deles precisavam acompanhar o daimyo deles, né? E isso gerava não só um custo pra casa deles, como também separava eles da terra, onde eles tinham poder. Então eles passaram, esses samurais que eram deslocados, eles passaram a ser muito mais funcionários assalariados do que senhores das terras onde eles estavam. Eles perderam um pouco esse vínculo. Então, tipo assim, começou a entrar em declínio essa força que eles tinham antes, entendeu? Esse é o período Edo. Que é quando... Isso é onde começa... exatamente. Tá. Beleza? Que é ali quando é mais ou menos? 1603 a 1868. E é nessa época, Marco, que eles vão se fechar. Vão se fechar pro mundo. Por vários motivos. Eles estavam atentos às coisas que estavam acontecendo no resto do mundo, assim, tipo assim, pelo contato que eles tinham com a China, com as Coreias e tal. Então eles sabiam que, tipo assim, os portugueses estavam dominando alguns lugares, os holandeses, não sei o que, não sei o que. Então eles limitaram a portos específicos e cidades específicas e famílias específicas a lidar com algumas nacionalidades. Com os estrangeiros. Por exemplo, os portugueses. Os portugueses chegavam lá no Japão, existia uma família que a família do Shogun escolhia, a família Tokugawa, escolhia pra lidar com os portugueses. Essa família aqui vai lidar com os portugueses. Aí ele ia lá e escolhia outra família pra cuidar dos holandeses, em outro porto. Então, eu vi, tipo inclusive, que durante o período Edo, eles mantêm um dos principais parceiros comerciais dele pra fora, era só a Holanda. Que era, tipo assim, teoricamente, que eles mais confiavam, assim.
Não confiaram nos portugueses, olha só. Né? Tá vendo o que vocês fizeram? Eles ouviram falar o que vocês fizeram lá na América Latina. Exatamente. Eles estavam cientes. Chegou essa informação. Eles estavam ali, ó, lendo os livrinhos, ó. Tá vendo? Se queimaram de graça. Uhum. De graça. A gente tava dando ouro por espelho. Não precisava abusar. Exatamente. E aí, saca só. Já falei que a capital era Edo, certo? E aí Edo cresceu pra caramba durante todo esse período. É um período longo, né? Mas Edo cresceu pra caramba. Tipo, saiu de 300 mil pessoas pra 1 milhão. Foi o momento em que, pra ter esse deslocamento contínuo de pessoas e ter uma cidade que consegue sustentar essa quantidade de gente, a sociedade japonesa começou a ficar muito complexa. Os comerciantes começaram a ganhar muito poder. Porque desde os deslocamentos, mantimentos e coisa e tal, e manter mansão de não sei quem lá em Edo, e rota de, tipo assim, conseguir fazer um produto X, chegar, sabe? Eles começaram a ficar muito complexos, a ponto de esse período que a gente tá falando agora já não é mais tão feudal assim. Isso já não é mais Japão feudal. Apesar de a gente ainda falar, tipo assim, que nossa, o Japão feudal, a gente considera o período Edo como Japão feudal. Mas se você olhar criticamente, isso já é basicamente um protocapitalismo. Que ele já funciona com base no lucro, ele já funciona com... os japoneses sempre foram muito artesãos, né? Então, em relação a tudo, até em relação à guerra, eles são muito artesãos. Mas aí, nessa época, o artesanato de produtos e de bens de consumo começa a ganhar muita força. Então, os comerciantes, que eram era a ralé do Japão, começaram a ficar riquíssimos, a ponto de emprestar dinheiro pro Shogun, pra daimyos, pra, tipo assim... teoricamente, eles são... Pra quem assistiu Caminho das Índias, eles são como se fossem os Dalits dessa época. E eles passaram a ter um poderio enorme. Beleza? Eu não falei aqui das classes sociais do Japão, mas acho que nesse período Edo é onde isso fica mais claro. As classes sociais do Japão são os comerciantes, que são a classe mais baixa, porque teoricamente na cabeça dos japoneses da época é tipo assim, eles não criam nada. Eles só vendem coisas que as pessoas já fizeram. Beleza? Beleza. Acima deles estão os artesãos, que eles usam habilidades pra fazer coisinhas, né? Pra, tipo assim, criar algo. Acima deles estão os agricultores, porque teoricamente, sem os agricultores, ninguém come, beleza? Justíssimo. Acima desses estão os samurais, mas aí começa a ficar um pouco confuso, tipo assim, se os samurais estão na classe que eu vou falar acima, que é tipo assim, a classe da nobreza que pode ocupar cargos públicos, sabe? Aí existe, tipo assim, a nobreza geral, não sei o que pode ocupar cargos públicos e tal, pessoas que podem ocupar, inclusive, o cargo de shogun. E, por último, né, obviamente a classe inalcançável é a classe da família imperial, né, que é uma classe quase divina. Não se chega lá, só se é Sim. de lá. Descendente italiano. Feito já explicado aqui anteriormente. Exatamente. Beleza. Bom, a gente tem, nessa época, daimyos falindo por conta desse deslocamento inteiro. Antes de falir, uma coisa que eles faziam, isso aconteceu no Japão inteiro, era empréstimos compulsórios das famílias samurais. Teoricamente, eles eram senhores também nas terras, né? E os daimyos iam lá e faziam empréstimos compulsórios das famílias, a ponto de falir também várias famílias samurais. Então você tinha a figura do ex-samurai que... perdeu tudo em dívidas. Exatamente. Dívida do daimyo. Tentando... Isso é uma complicação. E aí é por isso que esse também é o declínio da classe samurai. Então fica aí o aviso ao ouvinte. Nunca confie num damião. No damião, exatamente. Nunca um damião pode falir você. Eu acho que é mais ou menos no período Edo também que acontece a história dos 47 Ronins. Não sei se tu já ouviu falar. Já, que é a história que o Tom Cruise estava lá. Não, não é a história com Keanu Reeves. É verdade, era o John Wick. Era o John Wick. Foi a época do John Wick no Japão. Exatamente. Quando ele treinou com os samurais. Exatamente. A história dos 47 Ronins é muito boa, que é basicamente um dia, um daimyo agrediu outro cara, também era da nobreza, num palácio público. Esse cara que se sentiu ofendido fez
esse cara perder tudo. Perder tudo. Tipo assim, tirou todas as terras deles, foram distribuídas para outras pessoas, não sei o que, não sei o que. E os samurais dele deixaram de ser samurais, né? Porque quando você perde o senhor pra quem você serve, você deixa de ser samurai. E aí... Você não é transferido, não? Não. Ninguém assimila samurai, não? Não, por causa da lealdade com aquela pessoa, teoricamente, né? Não. E aí, inclusive, existia o costume de, tipo assim, se seu daimyo, se seu mestre morre, existia o costume daquele lá do suicídio lá do samurai, o do fazer o hashi. Exato. Ixi, aquilo ali tipo assim, de novo, essa é a parte mais lendária sobre samurais do que real. Mas era real o suficiente a ponto de existir uma lei no período Edo proibindo a prática. Então, tipo assim, se não acontecesse, não teria uma lei proibindo, certo? E é uma lei boxa, né? É que nem proibir o suicídio. Isso não existe, né, gente? Mas assim... Tipo, já foi feito, né? Qual a aplicabilidade da lei? Tipo, como é que tu vai proibir? Mas fez, mas hein? Eu acho que é porque, tipo assim, a galera... Os samurais são tipo assim... não posso descumprir regras. Aí tá lá na regra ele, tipo assim... droga, sabe? Pode ser, entendeu? pode ser. Tipo assim, o samurai é muito honrado pra quebrar a regra, tá ligado? Entendi. Ele faz tudo menos quebrar a lei. Exatamente. E aí, qual é o lance? Entendi. Aí os Ronins, né? Que é o nome do samurai desempregado. Eles esperaram, tipo assim, um ano e pouco. Invadiram a casa desse cara que causou esse tumulto todo, que fez o daimyo dele serem destituído. Mataram o máximo de gente que eles conseguiram. Mataram o cara, tacaram fogo e tudo. E depois foram condenados ao sepulcro e fizeram de bom grado. Os 47 Ronin se suicidaram depois. Tem que ser motivado pelo ódio. Isso. Exatamente. É muita honra. Muita honra. Eu tenho honra assim também, não. Eu tenho honra pra isso tudo. Então. É honra demais. Ficar caçando. Exatamente. Quem é que olha pro John Wick e diz, eu vou acompanhar esse cabeludo aí, God? Exatamente. Ninguém fala isso. Eu não acompanharia. Aí, a partir daí, começou a acontecer o declínio, né? Do período dos samurais, do período Edo e tal. Porque o Japão foi caminhando para uma era mais moderna. Lembrando que esse período que eu falei vai durar até 1868. É tipo assim, século XIX já. E aí, o Japão, nesse cenário, ele já tava meio que pronto para entrar na modernidade. Ele já tava, tipo assim, a configuração dele só faltava colocar máquinas a vapor. Mas ele tava lá, quase, sabe? Toda essa complexidade que foi gerada por essas leis na tentativa de enfraquecer os senhores feudais e enfraquecer as famílias, o shogunato todo. Quer dizer, o shogunato não. O shogunato continuava forte, né? Mas essa tentativa de enfraquecer regiões específicas e gastar muita grana e até, sei lá, promover reformas de pontes, digamos assim. Imagina, o Shogun fala assim, a ponte tal tem que ser reformada. E aí, se o daimyo tal não falar assim, eu vou fornecer tantas pessoas, eu vou fornecer material, eu vou fornecer... Sabe, é desonra. Então, os caras faziam isso, e aí, tipo assim, sem cobrar grana, porque teoricamente você tá fazendo lá pro Shogun, né? Então você não vai cobrar, obviamente. Mas você tá gastando recursos, você tá gastando tempo de pessoas, e não sei o que. E isso enfraquece, né? Tipo, deixa a galera mais... vulnerável, né? Exato. Fica constantemente fora da área de conforto, você não consegue se proteger ou planejar direito. E aí, bom, eventualmente a gente chega na era de Meiji, né? Que é quando o Japão se abre e moderniza. E aí já entra em contato com as outras potências. E aí o Japão abrindo e assimilando muita coisa. A gente entra na guerra sino-russa. Sino-russa? Sino é chinesa. Nipo-russa. Nipo-russa. Na guerra Nipo-russa. Que aí é quando o Japão é finalmente reconhecido como um poder imperial tão forte quanto os outros, né? E aí a restauração de Meiji é quando eles restauram teoricamente o poder do imperador. Tipo assim, o imperador tava esquecido. Tipo assim, ele viveu esse tempo todo meio que, tipo assim... de boa. Em casa. Tava ali só fazendo as paradas dele, mais uma parada de representação. Lembrando, desde o século XII ou XIII até então, teve vários momentos em que a família imperial teve mais poder do que algumas outras pessoas. Mas no geral, nesse período todo, era tranquilo. Era mais representativo, sabe? Entendi. Né? Entendi. Eu acho legal que muito desses... Quando eu fui pesquisar, muitas das coisas elas vinham exatamente desse período mais antigo. O legal do Japão é que eles mantêm algumas tradições
ou então pelo menos bebem dessas tradições, mesmo que modificadas, desde esse período, sei lá, de 1000 e alguma coisa, entendeu? Assim, é muito pra trás. Tipo, uma das coisas que a gente tinha visto era um festival chamado Gion Matsuri. Começou em 954. E, acho que não, na verdade, 800 e alguma coisa, e 946 ele passa a ser anual. E sempre foi anual, entendeu? Assim, desde 946, anualmente se comemora, e é um dos maiores festivais que tem em Kyoto, com carro alegórico. Eu vi algum vídeo, eu vou ver se eu encontro esse vídeo pra colocar aqui na referência. São carros alegóricos gigantes por causa de uma praga, tá ligado? Aí botavam uma criança, e aí, tipo, deu certo, de alguma forma. Aí até hoje eles escolhem uma criança, coloca lá no negócio, faz lá, a criança não pode tocar no chão do dia 14 ao 17 de julho, tá ligado? E, tipo assim, até hoje, assim, os caras disseram assim, bicho, eu sei que parece superstição, mas fizemos até hoje. É tipo assim, em algum dos anos não colocaram a criança e aconteceu um tsunami. É, exato, tá ligado? Assim, quando deu Covid, eles, não fui eu. Dessa vez a gente botou, tava lá. É uma questão interessante cultural deles, que eles são muito bons em seguirem tradições. Tipo assim, vários povos são, certo? Mas eles são especialmente bons nisso. Por exemplo, tsunamis. Tsunamis acontece desde sempre, né? Naquela parte da Ásia. Aí, a tsunami mantém a tradição, é? Não. É tipo, eles têm até a geografia Marco, continua fazendo seu papel. Marco, imagina assim. O último tsunami que aconteceu na região foi, sei lá, 150 anos atrás. Se acontecer um tsunami, tipo assim, agora, como é que essa galera sabe pra onde correr? O que tu faria? Eu não tenho. Eu ia ficar em casa e torcer. Eu não vou ser bem sério, porque eu já vi as placas de pra onde ter que ir, mas nunca segui elas, não. Pois é, no Japão, os caras têm, sei lá, desde quando, o hábito de escrever em pedras enormes, falando assim, a água subiu até aqui. Entendeu? Entendi. E aí, tipo assim, tá sempre preparado. Você tá sempre preparado. Você, sei lá, tá andando todo dia perto daquela montanha tal, e você fala assim, beleza, no ano tal, que foi o maior tsunami dessa região, a água subiu até aqui. Então, tipo assim, o maior tsunami dos últimos 700 anos foi aqui. Quer dizer que se eu subir acima dessa pedra, teoricamente eu tô safe. Entendeu? Então, tipo assim, os caras sacam umas paradas assim de como seguir tradições por um longo período de tempo, certo? Isso é muito legal. É muito da hora. Só que eu sinto também que aí a gente vai falar já do Japão moderno, né? Que aí já é um outro ponto do episódio que eu queria trazer. Que é o Japão hoje. Que é o seguinte. O Japão, por muito tempo, ele foi considerado o país do futuro, beleza? Mas eu vi uma matéria... É como eu vejo ele. Eu também. Quer dizer, como eu via, né? Mas eu vi uma matéria, acho que foi da BBC Brasil. Se não me falha a memória, foi BBC Brasil. Eu tô aqui com o artigo da BBC Brasil, mas eu vi a matéria no YouTube. Que é o seguinte. Em 2024, o Japão comemorou a extinção oficial do uso de disquete. Pra comemorar atrasado, né? O fuso é foda. Exato. O fuso prejudica os caras. Mas você, jovem, você sabe o que é disquete? Você sabe o que é disquete? Tem ideia? Sem pesquisar? Não tem. Ele não tem. Jovem, disquete é o símbolo que você usa para salvar documentos normalmente. Ele, por exemplo, no Word, Microsoft Word, que algumas pessoas devem usar, tem lá o símbolozinho de um quadradinho com um negocinho, né, com detalhes. Esse quadradinho é um disquete. E ele salva coisas, né? Imagina que todo mundo saiba que coisas salvas em celular, computador, etc., ocupam um espaço, né? Esse espaço é medido em bytes. Um disquete, ele tem a capacidade gigantesca de armazenar mais ou menos 1.5 megabytes, que dá mais ou menos 1/15 avos da música ABC do Jackson 5. Eu sei porque eu baixei uma vez no 4Shared. De jeitos totalmente legais, claramente. Aí colocava o disquete, ABC. Pronto, acabou. Trocar o disquete. Nossa, tinha coisas que vinham em vários disquetes e tinha que, tipo assim, Tinha. E pacote de instalação de coisas que vinham com 3 ou 4, 5 CDs que você ia colocando e deixava lá rodando. Não, CD ainda era de boa, disquete era que era a parada. Peguei pouco a era do disquete. Eu, tipo assim, ativamente, né, como um adulto, não peguei nada. Mas eu era uma criança e eu lembro de usar disquete pra
pegar trabalho escolar, levar na reprografia, falar, tia, imprime tal coisa. E ela vai lá e imprime não sei o quê. Aí tava corrompido, aí não sei o quê. Tinha que pegar os disquetes. Enfim, disquete tinha a sua beleza, assim. Eu achava um jeito maneiro de, né, tipo assim... É mais legal que um pendrive, por exemplo, que, sei lá, achava mais maneiro. Eu acho mais bonito. Acho que se a gente pudesse fazer hoje um disquete que coubesse mais do que o pendrive, porque pelo tamanho ele poderia já ter... Não dá ideia pros caras, Marco. Os caras... Marco, os caras comemoraram em 2024, Marco. Os caras estão comemorando assim, tipo, porra. Vamos lá, tô comemorando por quê, né? Significa que o Japão extinguiu e ninguém... Tá todo mundo proibido de usar disquete. Não é isso que eu tô falando. Eles extinguiram na administração pública. Significa que nenhum computador mais da administração pública vai usar disquete. Significa que se você... Nem deveria usar, né? Você é imigrante, que precisa mandar seus documentos por causa de tal coisa, você não precisa mais do disquete. Em 2024, 2023, todos os teus documentos tinham que estar, em disquetezinhos organizados. Não, calma. Sério. Não deve ser isso. É? Eu acho que eles aceitavam, em mídia digital, aceitavam o disquete. Não é isso. Agora, era pra ser em disquete? Era obrigatório. Igual como alguns lugares ainda usam fax de um jeito obrigatório, eles usavam o disquete de um jeito obrigatório. Aí é brabo, é brabo. É isso que eu tô falando. E aí, qual é a questão? O Japão tá chegando no momento em que, de novo, eles são um povo muito ligado no artesanato da coisa, né? Na parada, assim, tipo assim, de fazer coisas à mão, certo? E aí, às vezes, isso, sei lá... atrapalha a evolução das coisas. Porque você não pensa tanto na eficiência das coisas. Você quer só as coisas bem feitas. Eu sou um pouco assim. Mas é tipo assim, imagina um país inteiro de pessoas pensando assim, as coisas podem dar ruim. Né? Entendo, e aí nessa reportagem da BBC eles até mencionam que tipo assim, eu fui pro Japão pra um estacionamento de um andar, tinha 4 pessoas pra organizar o estacionamento, pô. Tipo assim, pra dizer os carros pra onde eles têm que ir, entendeu? Num andar só, de um estacionamento. Então, tipo assim, não é tanto sobre eficiência, é sobre, tipo assim, fazer as coisas do melhor jeito possível. E aí entra a parada, né? Tipo, o Japão ainda tá na inércia de ter saído muito rico depois dos acordos de Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, eventualmente, acabou com vários desses acordos e faz o Japão pagar algumas coisas que eles não precisavam pagar antes. Então, eles ainda estão na inércia daquela economia que, tipo, era gigante. Então, agora que a inflação do Japão tá alcançando os caras. Tipo assim, eles ficaram muito tempo sem ter inflação nenhuma. Tipo assim, as coisas que custavam em 1995 tanto, em 2010 eu acho que ainda custava exatamente a mesma coisa. Zero inflação, sabe? E aí eles estão se vendo agora, o Japão do presente é uma população que tá envelhecendo, que tá pela primeira vez experimentando inflação e que eles não fazem ideia de como serem mais eficientes se todo mundo fala o tempo todo pra eles que eles são eficientes, entendeu? Entendi. É tipo uma criança que foi criada com muito amor parental, levada a acreditar que era boa em tudo. Exatamente. E é louco pensar isso. Tipo assim, é uma galera que se desenvolveu muito bem, com tradição, trazendo complexidade a uma era em que não era comum ter complexidade das coisas, de organização de cidades, de pessoas, de comércio. E agora eles estão se vendo pela primeira vez com um desafio novo, assim, tipo... né, totalmente inesperado. E, honestamente, eu não sei pra onde vai. Eu acho que o Japão... eles vão achar um jeito de se reinventar, mas é... Claro que vão. Mas é uma coisa, assim, que não tá tão clara pra mim. De quem vê de fora, depois de ter visto essa reportagem, e eu tenho algumas amigas que foram pro Japão agora, recentemente, elas notaram algumas das coisas que eu também tinha visto na reportagem. Tipo assim, parece que alguma coisa ali ficou nos anos 90, pelo que elas me falaram, sabe? Entendi. Eu acho interessante, tá certo? Não era a imagem que eu tinha. Eu tenho aquela imagem do Japão extremamente moderno, tecnológico, mas com certeza darão a volta por cima frente a essa dificuldade, como qualquer anime produzido no Japão, onde o protagonista sofre adversidades durante pelo menos um mês de episódios. Eu acho que eles... Pra dar a volta por cima. Eu acho que eles são... Eu acho que o Japão, como governo no geral, né? Agora, tipo assim, não falando sobre alguma coisa específica, mas o governo do Japão, eu acho que é um dos poucos que pode achar uma solução fora da caixa para o problema de envelhecimento da população e
economia e giro de economia no geral. Porque o Japão continua muito fechado a imigrantes, muito fechado a pessoas de outros países, no geral, assim, mesmo às vezes não imigrantes. Mas eu acho que os caras conseguem achar soluções que não são tão claras, assim, sabe? Porque, de novo, às vezes eu sinto muito que a história sobre o povo japonês é sobre uma história de fazer as coisas bem feito. Pode não ser o jeito mais eficiente, mas vai ser o jeito mais bem feito, entendeu? E acho que eles vão contra a corrente do que os outros países pensam, assim, sabe? Acho que ou eles vão falir ou eles vão achar uma solução muito criativa. Uma das duas coisas. Entendi. Torço pela manutenção do Japão e suas produções culturais. Exatamente. E vou trazer aí que eu gostava muito do Zico quando ele era técnico da seleção japonesa. Muito bom, muito bom. Isso também traz lembranças sobre super campeões, Oliver Tsubasa, fazendo aquele que você chuta na trave e volta dando uma bicicleta, a bola fica rodando na luva do goleiro até queimar. Exatamente. E, claro, a menção honrosa sempre é o Pokémon. O Pokémon Zico. O Pokémon Zico. Exatamente. Tipo... eu vou parar. Eu acho que eu vou começar a fazer um negócio que eu acho que... Tipo, o Zico nunca foi cancelado. Talvez eu vou falar alguma coisa que dá a entender errado e tal. Deixa, não quero faltar com respeito com ele também. Vai mexer com a torcida do Flamengo, vai logo te avisar aí. Exato. Eram consequências demais para uma brincadeira de menos. Entendeu? Assim, nem tinha esse potencial todo. Se era pra mexer com a torcida do Flamengo, era pra ter falado lá do campeonato lá, do 87 não, mas 87 exato. É do esporte. Isso aí eu não posso falar nada. Tem que ter usado essa oportunidade. Não usou o suficiente? Inclusive, uma coisa que me incomodava muito é que eu fui fazer o armário do meu trabalho uma vez, e aí disseram assim, ó, vamos botar o armário, né? Qual número que tu quer, tem um disponível armário tal e tal. E a mulher me deu uns números assim, meio que nada a ver, tipo assim, 94, 87 e 86. E aí eu só pensei assim, bicho, eu vou esquecer, eu só vou ler, com um número fala alguma coisa comigo, aí eu disse 87, que é do esporte, né? E eu, tipo, não torço pro esporte, eu fiquei tipo, foda-se, não vou esquecer, eu disse 87, tá ótimo. Boa. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Faz sentido. Eu teria feito isso também. Ô Paulo, tu tava falando agora das tradições do Japão. Uma das coisas que eu vi é a tradição do onsen. Então. O onsen são termas. Uhum. Tipo, por causa das áreas montanhosas, tem muitas fontes térmicas lá. Certo. E isso é um costume que vem lá de trás, até hoje é tido. Tem centenas e centenas de termas no país inteiro. E com várias regras, inclusive de etiqueta. Por exemplo, não se pode entrar de roupa. Tem que entrar peladão. Tem sempre pelado. Existem algumas raras exceções onde tem algumas termas que são mistas e aí já muito direcionadas para turistas. Eu iria no do peladão. Então, assim, eu acho que nesse caso daí eu concordo contigo. Eu acho que tem que fazer o processo inteiro. Vamos lá. O processo... tipo assim, eu acho que é mais a questão do... Vamos lá, quando eu viajo, eu gosto de fazer algumas das coisas, a maior parte delas, na verdade, como alguém que vive lá, beleza? Eu não gosto da coisa da viagem tão turística, assim. Tipo assim, é óbvio que tem ponderações nisso, né? Por exemplo, às vezes a culinária local vai agredir muito mais o meu estômago do que eu sou capaz de aguentar. Aí, vou dar uma maneirada, vou comer um negócio mais turístico aqui, com menos óleo, pra dar uma segurada. E aí volto a comer, né, coisas que o local come. Mas, no geral, mais legal você viajar, tipo assim... Exato. Viajar nos ter sapatos experiência de um local. de quem tá lá. Tipo assim, quem sabe do que tá fazendo? Onde é o lugar bom pra fazer isso? Esse tipo de coisa com certas limitações. Tipo assim, a melhor lugar pra comer a pasta italiana, não sei onde, é com a nona, que mas ela não fala inglês, ela não fala nada, tipo, também não é pra isso, tipo assim, não é pra fazer mímica no lugar. É, tipo, pra ter o mais próximo possível de uma experiência Claro, se pra ir original. pra uma terma, eu tenho que ver lá o saquinho de chá entrando na água lá do senhor japonês, tudo bem, que seja. Pô, eu nunca tinha feito associação com saquinho de chá. E agora tô pensando que é mais ou menos assim toda vez que alguém entra na água na piscina. Né? Porra. Eu não vou conseguir mais ver Gabi tomando chá com a mesma cabeça. Sabe o que é mais legal? É que a térmica, tipo assim, é mais quente, né?
E aí, tipo assim, tu dá aquela voltada assim, igual o chazinho mesmo. Igual o chazinho voltando. E tem toda uma cerimônia. Tu tem que chegar lá, tu tem que tomar banho antes, tu se lava pra entrar na terma. Uhum. Você não pode ter shampoo, não pode estar muito bêbado, porque é muito quente. Muito bêbado, Então, beleza? A regra que eu vi era muito bêbado. You cannot be drunk. Tá. Entendeu? Assim, Tá. não é tipo, you cannot drink. Se Mas a gente, assim, não se a pode gente ter rachar vidro, um não pode ter saquê, nada. Marco, a gente não fica bêbado. Não fica. Tu já tomou saquê? Saquê é doideira. Não, calma. Aquela embalagem que é pequenininha. Ah, tá. Que teoricamente tá é pra bom. uma pessoa. Aquela é pra deixar uma pessoa legal. Se a gente racha uma daquela, a gente fica ok. Tu gosta de saquê? Gosto. Eu sou muito fã, não vou mentir. Eu não. gosto. E eu já tomei uns saquês bons e eu descobri que eu realmente gosto. Talvez tenha sido esse o meu problema. É tipo assim, Talvez tenha sido saquê esse. bom, pra mim, me remete a queijo coalho, por causa da fermentação. Então eu não sei se é pra todo mundo. Pô, eu não quero beber queijo coalho, pô. Não é Aí tá não é vendo? Eu acho que exatamente esse pau eu tô o peguei um certo cheiro. mesmo. Parece queijo coalho, mas não, como diriam os portugueses, não sabe a queijo coalho. Tá, Beleza? tudo bem. Assim, é o tipo de coisa, Marco, é o tipo de coisa que só provando pra saber. Eu gosto. Dinahri uma vez tomou um drink de saquê. Tipo assim, era um drink normal, só que não tinha qualquer outro álcool, fizeram com saquê. E aí a Dinahri falou assim, esse morango... Era um drink com morango, né? Esse morango tá estragado. Esse morango tá podre. Aí eu, o que foi que aconteceu? O morango tá podre. Tá podre. Fiquei revoltada. E aí era só saquê. Entendi. Então, eu gosto. Dinahri não. E aí você tem que descobrir... Entendi. Você tem que descobrir qual é o seu Pokémon, entendeu? Entendi. Eu vou testar. Boa. Mas eu topo essa dividir esse saque aí. E aí você vai aí tem que se lavar antes, você não pode levar nada pra lavar, não beber nada dentro. É realmente o momento de você relaxar ali nas termas, no meio das Fica com a montanhas. toalhinha em cima da cabeça. Geralmente outdoor, inclusive. Outdoor. As termas são, a maior parte é É outdoor. aquela com os macacos, não? É natural mesmo. Deve ser, uma daquelas do macaco deve ser uma dessas, mas não sei se é essa. Se são todas, porque são muitas ao redor do país inteiro. Pra quem não sabe o que eu tô E aí falando, vem tem uma terma, ou algumas, né, como o Marco falou, que fica nas montanhas, assim, tipo com neve e tal. E aí tem essa terma. E aí os macacos, observando os humanos entrarem na água pra relaxar, criaram o hábito de entrar na terma também e relaxar. Os macaquinhos lá, tipo assim, tipo, tudo de boa, assim, ó, com a neve no focinho, né? E tipo assim, relaxando assim, boiando na água. De bubuia. Isso aqui é doideira, tá certo? Uma das regras. Até 2015, quando foi feita essa pesquisa, aproximadamente 56% dessas termas ao redor do país não aceitavam pessoas que tivessem tatuagem. Tem uma razão histórica pra isso. Era pra evitar membros da Yakuza. Uhum. Porque era muito comum a tatuagem da Yakuza, independente de ser. Pra você não proibir o membro da Yakuza, você proibia a tatuagem. Não só isso, Marco. Eu vou te explicar agora, em um pequeno parênteses, como é que surgiu a Yakuza. Como é que surgiu a Yakuza? Seguinte, não lembro qual foi a data em que surgiu essa função em específico, mas existem... Mafioso. Existem profissões que são tidas como ingratas ou sujas, que normalmente são profissões que se lidam com mortos, beleza? Então, açougueiros, pessoas que mexiam com procedimentos funerários e coisas assim, que tocavam no morto. Literalmente. Tipo assim, não é que as pessoas fossem sujas por serem, tipo assim, sabe? Mas é porque elas tocavam... Não era mexer em lixo, era por causa do Elas corpo. tocavam em coisa morta, sabe? E aí essas pessoas viviam separadas do resto de algumas aldeias, beleza? E elas eram tratadas de jeito diferente porque elas cuidavam de coisa morta. E aí existe um nome pra isso, né? E essas pessoas, eventualmente, criou-se uma subcultura no Japão, que foi evoluindo. E eles tinham a característica de fazer tatuagens e coisas assim, pra representar esse contato com os mortos. Porque muito embora o trabalho deles fosse ingrato, era essencial pra vida em comunidade, beleza? Beleza. Esse extrato social fez essas pessoas serem... Algumas vezes essas pessoas acabaram sendo ostracizadas por nada, né? Tipo assim, só porque você não pode acessar uma boa educação, você não pode acessar bons empregos, cargos públicos, nada disso, porque você é essa classe aqui que eu esqueci o nome, beleza? Tá. Quando o Japão se desenvolve, várias dessas famílias acabam entrando pro mundo do crime. E isso evolui, né? E vai acontecendo
de novo, tradição, né? Acontece desde lá de trás até a modernização do Japão. E uma dessas famílias que vem desses ramos que lidam desde sempre com pessoas mortas é a família a ramificação da Yakuza. Então, tipo assim, provavelmente a proibição sobre entrar nas termas não é sobre a Yakuza ser uma entidade criminosa. É mais sobre eles serem impuros. Pode ser. Entendeu? E aí existem desfiles onde as pessoas saem com as tatuagens à mostra e tal, orgulhosos desse... Não do fato de pertencer a uma família criminosa, mas do fato de pertencer a uma família que tratava com essa atividade essencial, que é tratar dos mortos. Entendi. Pode ser. E até tinha esses 56% que não deixavam, né? E existe uma pressão do governo para que abra essas termas para turistas. Então existe um percentual que autoriza muito mais por causa da questão do turismo. Por exemplo, com cerca de 30% não iriam expulsar você por ter tatuagem e 13% diria que poderiam sim autorizar alguém com tatuagem desde que cobrisse a tatuagem. Você não pode usar roupa, mas você pode cobrir sua tatuagem. Só umas roupinhas pra tatuagem, entendeu? Exatamente. Tipo assim, você pode ficar só de camisa UV manga comprida. Pode ser o seu outfit pra negócio. É só uma camisa verde, o verde limão UV. Aquele azul. Eu tenho um amigo, o Vitor. Ele ouve o Nu. E eu tenho certeza que ele ia ficar muito confuso tendo que usar uma roupa de surfista. Ele não pode, né? Porque ele não pode ir sempre. Ele não pode ir. Ele tem que ir pelado. Eu acho que... Imagina assim. Imagina aquele pijama mega antigo em que tinha abertura pra bunda. Sim. Imagina uma roupa de surfista com abertura pra bunda. Tipo assim, você não tá usando roupa, só tá cobrindo tatuagem. Pode ser. Então, Vitor, fica ele é aí muito a dica. Então, compra uma roupa de surf e corta só pra mostrar que você não está vestido. Exato. Tipo uma roupa de cueca ao contrário. Uma roupa... É a cueca ao contrário. É o Superman invertido. Todo de roupa, só com a parte íntima mesmo pra fora. Exatamente. Só pra mostrar que ele tá se comprometendo no máximo e ficar pelado ali. Porque o resto é só pra comer. É um statement agressivo, tá ligado? Exato, exatamente. Paulo, você quer continuar a história ou acho que a gente chegou no atual? Eu acho que chegamos no atual. Eu não sei o que esperar, então fica aí a reflexão pra quem quiser contribuir pro futuro do Japão. Contribui nos comentários. Exatamente. Eu queria trazer só a última informação, que é sobre o Japão de hoje. Manda. Que é a existência do Hikikomori. Tá certo? O Japão vem enfrentando há algum tempo atrás, e eu acho que não é muito claro ainda o que poderia ter causado, se é uma questão de globalização de internet ou não. Não parece ser a internet por ser um fenômeno que ocorre desde os anos 90, mas um fenômeno de reclusão dos jovens. Jovens decidem, por livre e espontânea vontade, passar de 6 meses a 1 ano, limitando ao máximo toda a sua interação social, sem nem sair de casa. Uma espécie de do que a gente conhece em português como eremita, só que dentro da própria vida globalizada do século atual. Só que vem se tornando cada vez mais comum no Japão. E quem já ouviu o episódio 2 semanas atrás, que é do Espaço Indecifrável, que a gente postou aqui, a gente também falou sobre algumas dessas características sociais do Japão e dessa dificuldade de interação social que às vezes causa alguns outros fenômenos na sociedade. Então, assim, como eu vi o Hokokimiri, eu disse assim, não, isso aqui bate muito com o que a gente tinha falado ali, uma outra questão aí sobre os aspectos sociais da cultura japonesa, que eu não sei nem explicar o porquê teriam tanta... É um pouco diferente, né, o jeito que é lidado com essa globalização, ou esse isolamento social, particularmente pra gente que é latino. Exato. Você trouxe isso e me fez lembrar outra coisa que existe no Japão, que é pra tentar combater isso, que é o aluguel de idosos. Aluga idoso também? Eu lembro de alugar namorado. Não, que foi o que ia idoso. contar a história que a gente contou aqui. Aluga idoso. Aluga idoso também? Você tem o site. Pra não pegar fila? Não. Você aluga... Porque Marco é utilitarista. Ele ainda não entendeu que o Japão não é utilitarista. Por que eu vou alugar um idoso, pô? Pra ir pra um date. Mas não pra fazer um date, tipo assim, pra namorar o idoso. Pra ir pra um date, tipo assim... Pô, você alugou uma pessoa mais velha, ela tem várias histórias, ela é engraçada, sabe? Tipo assim, ela sabe os lugares top na cidade pra onde comer, sabe? Tipo assim, é tipo um profile imenso de vários idosos, cada um com suas habilidades, que cada um sabe, não sei o que, aí você escolhe seu idoso e sai pra passear com ele, tá ligado?
Eu já tenho meus idosos, eu tenho 2 vó. Sabe assim, se eu puder, eu levo elas. Inclusive, minha avó ficaria muito chateada se eu gastasse dinheiro pra sair com outro idoso e não levasse ela pra sair. A gente é latino-americano. Latino-americano já tem uma família inteira à disposição. Mas os japoneses, eles têm esse problema de 3 pontos. Não sei qual é o problema. Entendi. Seppuku. Acho que dá 75 anos ele faz dane-se. Exato. E aí... Não, eu digo até mesmo da reclusão da própria família. Tipo assim, às vezes os caras não... Assim, imagina assim, por alto. Digamos que os avós do cara é uma merda, sabe? Tipo assim, os avós são, tipo assim, pessoas detestáveis. Falava assim, bom mesmo seria se a gente tivesse ganhado a guerra. Tá bom, vó, vai dormir, sabe? Sei, conheço. Sei. E aí, tipo assim, entendi. Alugar um idoso nessas hipóteses faz sentido, não faz? Ainda não, vou ser bem sincero. Tá certo? Porque ainda não entendi a lógica de você... Acho que se você tá tão sozinho a ponto de alugar um idoso, você deveria estar pegando esse dinheiro e investindo na psicóloga. Sim, Marco, mas aí é isso que eu tô te falando, é Japão, é outra parada. Tem idoso na rua, pô. Vai conversar com o idoso na rua, Paulo. Pagar e alugar um idoso, o termo alugar um idoso tá errado, pô. Você não aluga pessoas, pô. Quer dizer, existe esse mercado, eu sei disso. Mas, tipo, eu não, eu não sou coaduno, não sou incentivador. Marco, vou colocar o link da reportagem aqui. É fofinho, beleza? O cara alugou o idoso. Tá. Eu não vou rachar um idoso passeou... contigo. Digo logo. Por que não, Marco? Eu não vou gastar dinheiro com o idoso. Você não precisa levar ele pra sauna. Ainda bem, né? Porque, não, aí... Pra sauna não, pra termal. Só se ele descolar acessos exclusivos pras termais que são só pra locais. Descolar acesso exclusivo. Paulo, ele vai descolar o saco da coxa dele que vai pra entrar na água. É isso que ele vai fazer, Paulo. Acho válido. Experiência local completa. Eu tô começando. Eu penso nas piadas que eu disse, não é o local. Assim, eu não tô no palco, eu tô sendo gravado, eu vou publicar. Eu tô travando algumas coisas aqui. Tô travando algumas coisas aqui. Marco é contra aluguel de idosos. Sou contra aluguel de idosos. Uma prática que deve acabar, na minha opinião. Marco deixaria as pessoas morrerem sozinhas no Japão. Não, pô, vai fazer amigo normal. Não precisa pagar pra isso, entendeu? A questão é que eu acho que não precisa pagar o idoso pra você alugar o idoso. Pensar que é só questão soluciona dois problemas. Poderia ser voluntário. Soluciona 2 problemas. O idoso que tá faltando amigo, né? Tem lá o seu amigo shopping, pago. Quem é que recebe? Calma, eu tava achando que eu pagava pro idoso. Pagava pro idoso, sim. É isso mesmo. Tá vendo? Não faz sentido. Pra mim faz sentido a troca ao contrária. Marco. Não que eu queira receber o dinheiro e nem me botaria para alugar, não, mas... Mas presta atenção, mano. As pessoas sofrem muita pressão. É vestibular, é trabalho e tal. Enfim. O preço das casas tá muito alto. E aí você... queria descolar um passeio top no centro de Tóquio com um idoso. Aí tu vai lá e... Pô, se eu for pra Tóquio agora, eu vou ter que alugar um idoso. Só pra ficar tirando selfie com ele em todos os locais, assim. E é totalmente aleatório. Eu não vou explicar pra ninguém quem é aquele idoso japonês que tá comigo em todas as fotos. É exatamente isso. Esse é o espírito, Marco. Você entendeu finalmente. Tá, é a única exceção que eu alugaria o idoso. Marco, as exceções é que faz a regra, entendeu? Essa exceção Vamos pro nosso quadro. A gente tá a um ponto de cometer algum tipo de delito, ou pelo menos delito virtual. Cancelamento virtual. Alugar seres humanos. É onde esse mundo foi parar. Você tem alguma informação, Paulo? Ou não? Eu tenho... Pra dar ainda, ou a gente pode ir nossos quadros? Podemos pros quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, vou trazer aqui 2 informações aleatórias sobre o Japão, beleza? Pode trazer, traga. A primeira delas é sobre aquele penteado carequinha de samurai. É feio. É muito feio. É o famoso calvo cabeludo. Esse penteado é o Chonmage, beleza? Certo. Pra galera que não consegue capturar muito bem que penteado é esse, tem alguns lutadores de sumô que ainda usam esse penteado até hoje, que é tipo, é um calvo falso, né? E você enrola seu cabelo num rabo de cavalo, depois dobra ele pra frente, né? E amarra também de novo. E ele fica tipo assim, um rabo de cavalo pra frente que fica tipo que nem um... Quase um moicano estranho.
Um moicano que não vem de frente pra trás, ele vem de trás pra frente. Exato. E chegando quase lá ele para. Exatamente. E Marco, isso vem do período em que o Japão estava em muitas guerras e as pessoas usavam capacete, né? Tiveram que vender todos os espelhos. Não, saca só. Tiveram que usavam muitos capacetes e a coisa mais vergonhosa para um guerreiro era o capacete ficar caindo pro lado ou pro outro, beleza? Dentre várias tentativas, a que melhor prendia o capacete, posteriormente chapéus e coisas e tal, porque, né, depois que parou o período de guerra, chapéus ficaram lá na moda. O jeito que ficou mais aesthetic e mais claro de como se usar um capacete e um chapéu era fazer esse penteado que ele prendia por dentro no chapéu ou no capacete, beleza? E aí, se você tivesse menos cabelo, ele encaixava melhor, você soltava menos, assim, tipo, ele escorregava menos. Então, eventualmente, esse penteado passou a existir com um objetivo estritamente funcional. E aí, os samurais, eles faziam isso e eles tiravam o cabelo pra fazer o corte na pinça, fio por fio. Tá caindo. Pra mostrar que eles eram poderosos. Energia masculina lá em cima, beleza? Aí tu vem me dizer que esse cara ainda era escrivão. O cara cortou o cabelo na pinça, pai. Ele só fazia isso, Paulo. Já pensou? E aí, aí o que aconteceu? Como tudo na vida, isso vira moda. E aí os camponeses e todo mundo começou a usar isso como moda, né? Só que eles não tiravam na pinça, eles só tiravam, né, raspando normal. Que é o correto. Errado primeiro, o corte de cabelo já é o errado daí. Aí... A história ainda depois do capacete, o chapéu ficou na moda. O chapéu ficou na moda pra cobrir a merda que fizeram pra usar o capacete. É outra leitura. Aí ficou na moda. É outra coisa. E aí eu tenho uma segunda informação aleatória, muito rápida, que... Tu já viu o jeito tradicional que se senta, tipo assim, ajoelhado no Japão? Acho que sim, né? Você bota o joelhozinho, o pezinho aqui atrás, deitadozinho, o peito do pé no chão. O peito do pé virado pro né? chão, um pé em cima do outro, beleza? Tipo assim, os pés não ficam paralelos, eles ficam, tipo assim, meio cruzados, assim, fazendo tipo um X. Ah, não lembrava desse detalhe, não. Tá, certo. E aí o peito do pé fica pro chão e você fica naquela posição, né? O motivo dessa posição existir é pra cortar a circulação da sua panturrilha. Porque as reuniões na época do período de guerra terminavam de jeitos tão trágicos que alguém teve a ideia de como fazer o jeito perfeito de se sentar a ponto de impedir movimentos bruscos. Então, tipo, depois de 1 hora conversando, se o acordo pós-guerra não desse certo, o samurai não iria conseguir se levantar rápido e sacar a espada. Ele tá com a circulação completamente cortada e é uma posição feita pra ser dolorosa. Eu vou sugerir isso nas próximas reuniões no trabalho que eu tiver. Beleza. Aquela reunião que eu acho que vai durar horas, é todo mundo de joelho. Todo mundo de joelho. Pra ver se vai mais rápido, né? Pra ver se termina. Pra ver se termina mais rápido. E essas eram as minhas informações aleatórias. Gostei bastante. Um jeito de se sentar não prático e um corte de cabelo horroroso. Vamos para o nosso próximo quadro. No artístico. No artístico. Marco. Vou trazer aqui um clássico. Quer dizer, talvez não tão clássico assim, mas o diretor é um clássico. Beleza? Tá. É um diretor, tipo assim, no artístico a gente tenta trazer artistas normalmente pequenos, né? Eu vou trazer esse diretor que tá começando, o Martin Scorsese, né? E ele tem um filme muito interessante, chamado Silêncio, que se passa no Japão do século XVII. O plot da história é 2 padres jesuítas, um interpretado pelo Andrew Garfield e o outro interpretado pelo Adam Driver. Ironicamente, nenhum dos dois é português, mas os padres na história são portugueses, beleza? 2 padres jesuítas vão até o Japão em busca do mestre deles, que ficou desaparecido quando o Japão estava perseguindo católicos, né? Enfim. E eles vão aí nessa missão e tem muita coisa. E tem um debate teológico super interessante. É um dos meus debates favoritos sobre filosofia relacionada à religião. Eu não vou dar spoilers, mas saibam disso. Quem assistir aí, tenho certeza que vai gostar. Quem gosta dessas coisas. Muito bom, muito bom. Pra quem não sabe, o Andrew Garfield é o Homem-Aranha e o Adam Driver é o Kylo Ren, o Jedi emo do mal da nova trilogia do Star Wars. O Sith. O Sith.
Verdade. Tava faltando desse termo. Tava aqui e travei nesse termo. Tava aqui pra auxiliar você na sua memória. Muito obrigado. Ou melhor, arigato. Marco, a gente tem que gravar de manhã de novo, Marco. Eu tô falando, pô. Horário, Eu já não gosto dessa história de estragado. gravar tarde da noite, pô. É cansativo. Paulo. Acabou. Terminou? Terminou, Marco. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.